A oportunidade de mostrar ao mundo, por assim dizer, que além da farda há um ser humano, muito dos quais repletos de conhecimentos, cultura, habilidades diversas. A cooperativa, ela traz para a gente uma certa segurança financeira, no sentido de que... Olá, cooperado e não cooperado, como vai? Tudo bem? Eu sou a Gabi e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Copeng. A Copeng é a maior instituição financeira cooperativa do país no segmento de segurança pública. Antes de começar, siga-nos em nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal e comente todos os episódios que nós postamos aqui no YouTube. Hoje vamos falar sobre a Academia de Letras. E os nossos convidados são o Coronel Moura, presidente da Academia de Letras, e o Sargento Cassimiro, acadêmico da Academia. O consórcio do Cicobi é um produto financeiro que vem realizando o sonho de muitos cooperados, que planejam a compra de um bem ou serviço, sejam ele carro, moto, caminhão, procedimentos estéticos e muito mais. Para quem não conhece o consórcio, é uma modalidade de compra coletiva, onde se reúne um grupo de pessoas físicas ou jurídicas com o mesmo objetivo. E no consórcio não tem taxa de juros, apenas taxa de administração. E a nossa taxa de administração é a menor do mercado. Quer saber mais? Entre em contato conosco em um desses telefones que está na descrição do nosso vídeo. E começa mais um episódio do nosso podcast Copeng. E hoje vamos falar sobre a Academia de Letras e ao meu lado o diretor comercial, Everton, meu parceiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Gabi, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa, né? E com mais um assunto aí bem interessante, Fantástico, né? Falar um pouco sobre a Academia de Letras da Polícia Militar. Excelente. Nós estamos aqui com o nosso presidente da Academia de Letras, Coronel Moura. Seja muito bem-vindo, Coronel, e muito obrigado por aceitar estar com a gente aqui. Bom dia, quem agradece sou eu, em nome da Academia, especialmente dos nossos confrades. Nós que agradecemos o convite para estar aqui nessa oportunidade. Mesa ilustríssima, né, Everton? E o nosso Sargento Cassimiro, que é acadêmico lá na Academia de Letras também, né? Muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui conosco, viu, Sargento? Nós que agradecemos a oportunidade, Gabi, Everton, e ao lado, né, do nosso presidente, Coronel José Anísio Moura, né? Poder falar um pouquinho da trajetória e da história da Academia de Letras, Capitão Médico João Guimarães Rosa, da Polícia Militar de Minas Gerais. Satisfação muito grande. Excelente. E falando em história, gostaria, presidente, que o senhor contasse para a gente da sua trajetória mesmo, um pouquinho sobre a academia, a história da academia, porque eu estou super curiosa, porque a gente lê, a gente assiste alguns vídeos, mas é bem mais interessante quando a gente escuta alguém contando a história, né, que viveu a trajetória, e a palavra com o senhor. Pois não, essa de fato é uma oportunidade ímpar para nós, das instituições militares do Estado de Minas Gerais. No ano 1995, um grupo de intelectuais militares, capitaneados pelo coronel Ari Braz Lopes, eles procuraram, naquela oportunidade, o presidente do Clube dos Oficiais, coronel Edgar Soares. E a ideia era que o clube oferecesse um espaço para que os escritores militares ali pudessem expor as suas obras. A ideia de um stand, para poder expor as obras. Mas o coronel Edgar, para quem o conhece, sempre pragmático, futurista, um homem de visão, ele disse, não, nós vamos construir uma academia. E ofereceu, então, essa oportunidade. Então, ele é o fundador, o sócio instalador da academia, juntamente com o coronel Ari Braz Lopes e 13 outros intelectuais da Polícia Militar, como, por exemplo, João Bosco de Castro, Clínio Sobreira de Almeida, Jair Barbosa da Silva e vários outros intelectuais, né, coronel Saul Alves Martins. E aí nasceu, então, no dia 21 de agosto de 1995, foi então fundada a Academia de Letras João Guimarães Rosa da Polícia Militar. E a instalação efetiva se deu no dia 5 de outubro do mesmo ano, 1995. Então, são 28 anos de existência, ininterruptos, né, em prol da cultura e do culto da língua portuguesa. E nós tivemos, recentemente, a academia foi então criada com base no estatuto, ela é uma
associação civil, sem fins lucrativos, culturais, e ela passou a ter existência jurídica através do seu estatuto. O primeiro estatuto vigiu, então, até o ano 2017. Em 2017, sob a presidência do coronel Clíndio Sobreiro de Almeida, nós tivemos um novo estatuto. E, recentemente, no ano 2022, tivemos uma alteração estatutária, e ela passou, então, a se chamar Academia de Letras dos Militares Mineiros, Capitão Médico João Guimarães Rosa. Então, inicialmente, nós tínhamos 33 cadeiras aeropagíticas e, na mudança estatutária em 2017, nós passamos para 60 cadeiras. Poxa e, a partir do ano 2022, nós passamos, então, a destinar parte dessas cadeiras tanto a policiais militares quanto bombeiros militares, razão pela qual nós tivemos, então, essa mudança estatutária. Então, ela não é hoje uma academia de letras da Polícia Militar. Ela é uma academia de letras dos militares do Estado de Minas Gerais, denominada Capitão Médico João Guimarães Rosa. E o João Guimarães Rosa, por ter sido capitão médico da Polícia Militar, trabalhou no 9º Batalhão, na Revolução de 32, no túnel da Mantiqueira, fazendo, inclusive, cirurgias num vagão hospital que foi montado naquele teatro de operações para prestar assistência aos combatentes. Naquela oportunidade, foi ferido e tombou lá o coronel Fulgêncio de Souza Santos, que é o patrono, inclusive, de uma das medalhas da União dos Militares do Estado de Minas Gerais, que é outra instituição congênera nossa, que já conta com 48 anos de existência, né? Então, bem mais antiga, do ano de 48, ela foi fundada em 10 de janeiro de 1948 e tem bastante tempo. Qual a razão, então, da escolha do Guimarães Rosa para patrono príncipe do nosso sodalício? Porque Guimarães Rosa é um polímata, é um sujeito reconhecido internacionalmente pela sua cultura, pelo fato de ter sido médico, diplomata e um ser humano espetacular e que retratou ao seu modo a vigência, a vida e os costumes através da criação de obras especialíssimas, sobretudo no linguajar, retratando os sertões de Minas Gerais. E por ter sido, naturalmente, capitão médico da Polícia Militar. A esse propósito, nós estamos, neste ano, 2023, restabelecendo uma antiga prática que nós tínhamos na academia, que é um concurso literário destinado aos alunos do Colégio Tiradentes para falar, neste ano, sobre a condição de capitão médico Guimarães Rosa, como, então, presidente do nosso sodalício. Então, nós teremos esse concurso e também estamos completando esse ano 28 anos de fundação, Fundação e instalação. A fundação foi em 21 de agosto e a instalação está sendo exatamente hoje. Aniversário, comemorando hoje. 5 de outubro de 2023, onde nós teremos oportunidade, então, conforme esse convite que eu estou tendo o prazer de deixar para vocês, nossos convidados, nós faremos, então, a solenidade de comemoração dos 28 anos de instalação, oportunidade em que faremos a entrega de uma medalha cultural denominada Saul Alves Martins, que ela é entregue a 15 personalidades por ano. A resolução de instituição, que é uma resolução conjunta entre a Academia de Letras e Clube dos Oficiais Militares Mineiros do ano de 2018, ela prevê que essa medalha cultural Saul Alves Martins ela entrega somente a 15 personalidades. Neste ano, então, estaremos fazendo a 3 instituições, pessoas jurídicas e o restante pessoas físicas, dentre as quais pessoas físicas, os 2 comandantes gerais, tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros, o Coronel Piassi e o Coronel Erlon. E também estaremos entregando a outras instituições. Quem foi Saul Alves Martins? Saul Alves Martins foi um humanista, um soldado, um professor, ingressou na Polícia Militar como soldado, aposentou, reformou como coronel, foi diretor de pessoal, nasceu em Januária em 1º de novembro de 1917, morreu em 2000 e faleceu em 2009, não faleceu, encantou. E a obra dele é uma obra humanitária, ele foi um sujeito que dignificou a existência, a sua vida dignificou a existência da espécie humana.
porque é professor militar, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ele tem uma vasta obra, principalmente nas questões das artes populares do Brasil, em especial o folclore. Então, essa é a razão da existência, da criação. E qual é a finalidade da nossa academia, né? A finalidade da academia é exatamente preservar e desenvolver a cultura nas instituições militares do Estado, por meio de pesquisa e estudos da sua história, dos seus princípios doutrinários, de personalidades e temas relacionados aos seus objetivos institucionais. É isso que nós fazemos lá. Hoje, nós então temos 60 cadeiras aeropagíticas, 3 das quais vagas por desistência ou por falecimento dos confrades que ocupavam, mas que nós já estamos providenciando progressivo e paulatinamente a substituição. Quem pode fazer parte hoje da academia? São militares de reconhecida cultura, principalmente no mundo das letras, com Sim. obras já publicadas e que não necessariamente precisam ser oficiais, são militares, né? Nós pertencemos à classe, a classe ela é única, ela tem subdivisões para questão de hierarquia e disciplina, mas a classe ela é una. E nós conglobamos lá então, né, colmatamos as nossas cadeiras, Sim. desde o soldado ao coronel, temos todas as graduações e postos, e por força dessa mudança estatutária que houve no ano 2017, nós também admitimos parentes de militares de reconhecida capacidade, intelectualidade e obras já publicadas para ocupar também como acadêmicos efetivos curriculares cadeiras dentre as 60 existentes, e não somente militares da ativa ou da reserva, agora tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros Militares. Excelente, é uma história e tanto, né? Não é? Eu ia deixar o senhor aqui falando, ia ficar aqui, ó, só imaginando, vai passando um filme na cabeça. É história. Que legal, né? E essa parte que o senhor me falou, que foi alguns intelectuais, eles se reuniram para começar essa história, me faz lembrar da Copeng, né? Copeng também começou assim. Eles viram necessidade, né, Everton? Há quantos anos Exatamente. já? 24? 24, inclusive em janeiro, dia 19 de janeiro de 2024, fazemos 25 anos, né? 5 anos de história. E não por acaso foram 25 militares que se uniram, né, em 1999, para poder formar a Copeng. Então, essa história eu acho que reforça, né? Sim, que... essa união, Sim. no nosso caso, percebemos uma necessidade, né, de uma instituição financeira exclusiva para a classe, e aí o pontapé inicial. A gente costuma dizer que os militares costumam resolver os seus próprios problemas, né? Foi assim com a HPM, foi com o Hospital Militar, com o IPSM. Então, geralmente, parte dos militares em prol à própria classe, né? A própria segurança pública. E para fazer parte, né, dessa história da Copeng e um ano muito significativo para a gente, está sendo escrito o livro de 25 anos, né? E o Sargento Cassimiro... Falando em livros, né? Falando em livros, exatamente, Academia de Letras. O Sargento Cassimiro, ele é quem está nos apoiando, aí, escrevendo esse livro da Copeng de 25 anos. Nós não vamos agora dar muito spoiler sobre o livro, né? Só essa informação. Por enquanto é só essa informação. Mas a gente quer saber um pouco sobre o senhor, sobre o Sargento Cassimiro, sobre a trajetória do senhor e como que a Academia de Letras chegou na vida do senhor, né? Linkando essa história fantástica que o coronel trouxe para a gente um pouquinho da sua, num gancho aí, né? Como que o senhor, hoje o senhor acadêmico, né? Como que contribui para o senhor, como que é a sua história, a sua trajetória, né? Também na academia. Eu, como praça da Polícia Militar, fiquei sabendo da Academia de Letras que houvera sido criada. E eu já tinha um pequeno livro de poemas, um livro bem simples, uma coisa assim, bem até mesmo amadora, mas eu fiquei curioso. Então, eu pedi à época ao presidente, era o Tenente-Coronel João Bosco de Castro, se eu poderia participar de uma das sessões. Ele olhou para mim, pensou, falou assim, não, a próxima não pode porque é uma reunião interna. Era alguma coisa de solução interna, de assembleia, né, interna. Ah, sim. Mas dia tal nós teremos uma e o senhor está convidado. E eu estava lá, acho que 1 hora antes eu já estava lá na porta aguardando. Tamanha a minha curiosidade
com essa Academia de Letras da Polícia Militar. Eu tinha conhecido o coronel Ari Braz Lopes, lá na União dos Reformados, né? Hoje União dos Militares, e ele já escrevia para o jornal da União, e eu havia tido a oportunidade de escrever também um poema para o jornal da União à época sob a batuta, me parece, do coronel Edmar Vilas Boas. Coronel Décio, depois coronel Edmar Vilas Boas, e parece que fizeram uma... O coronel Zé da Gonçalves do Patrocínio. Zé de Gonçalves do Patrocínio, isso. Que depois retorna, né, como presidente. Impressionada com essa memória aqui, ó. Memória impressionante. Impressionante. E, então, participando da academia, a obra ela é levada ao Conselho Superior da Academia para apreciação e a possibilidade de aprovação ou não da obra apresentada. Fui chamado para fazer algumas correções no livro, né? Tem qualidade, porém, a gente quer mais um pouco. E isso é bom, porque isso faz com que a gente construa e se importe em produzir um texto de melhor qualidade. Foi marcada a posse, tomei posse como acadêmico, e à época, como não estavam todas cadeiras ocupadas, eu pude escolher a cadeira que eu ocuparia, e eu escolhi Caso Drummond de Andrade, que é a cadeira 28, né, cujo patrono hoje eu ostento, né, digamos assim, como meu patrono na cadeira 28. Eu venho da poesia, mas eu escrevo textos técnicos também, literários, jurídicos, pela formação jurídica. Escrevi muita coisa sobre história também. E a academia, como bem disse o coronel Moura, nosso presidente, ela tem do soldado ao coronel. Desde que haja produção literária com qualidade, não é só escrever também. Não, tem que ter uma qualidade para manter mesmo essa questão de uma literatura, tanto técnica quanto a literatura cultural em geral, com um mínimo de qualidade, até porque, como bem disse nosso presidente, é um grupo de intelectuais que se reúnem para fomentar mesmo a cultura. E hoje, trazendo policiais militares, bombeiros militares e familiares que produzam algum conteúdo que possa somar, né, com essa cultura, tanto interna, corporis, né, como também a literatura em geral, né? Eu acho incrível quando a gente consegue olhar para o militar para além da profissão, né? Inclusive, a gente consegue explorar esse lado intelectual. Quantos episódios já gravamos aqui, né? Até mesmo o Corpo de Bombeiros falando sobre inovar e explorar outras habilidades. E a gente sabe que ele tem um ser humano, que ele está ali em favor das nossas vidas enquanto civis. E tem muito mais. Eu acho muito bacana poder explorar isso, né, Everton, no policial militar, no bombeiro militar. É muito interessante realmente, porque nós civis, né, se a gente não participar dessa vida da segurança pública dos militares, realmente a gente não sabe. Não sabe. Dessas outras qualificações ou competências. A gente acha que o militar está restrito à segurança pública, né? E não é verdade. Nós participamos recentemente, a gente até conversava sobre isso, sobre o lançamento do livro do Major Lacerda. Quero até mandar um grande abraço para o Major Lacerda, né, que faz parte do CAN, né? Lançou recentemente um livro falando sobre a música na Polícia Militar. Como que surgiu a música na Polícia Militar? E o livro ele traz várias coisas, inclusive instrumentos, alguns instrumentos assim muito antigos, histórias super interessantes sobre isso, né? Faz parte do Centro de Atividades Militares. Então foi assim, foi um encontro, além do próprio coquetel de lançamento, foi um encontro assim cultural muito interessante, onde que a gente pôde observar exatamente isso que você está falando, Gabi. Como que nós temos hoje, dentro da segurança pública, assim, militares com muita qualidade cultural e técnica, né? Eu fico, assim, bem surpreso. Você estava falando também sobre o Major Tiago do Bombeiro, que fez parte aqui conosco, né? Que lançou o projeto da Inovar, muito interessante. Então,
Quando a gente olha uma instituição que a gente imagina que é uma instituição conservadora, com regras e tal, e você vê um militar falando que eles estão preocupados em inovação dentro da atividade deles, né? É muito surpreendente para quem está de fora, né? A visão do civil, ela é diferente, né? Mas, e aqui nós temos aqui, eu fico até com vergonha, porque essa mesa aqui não está, né, tá recheada de conhecimentos, e eu queria conhecer um pouco das obras dos senhores aqui, né? Aqui, essa parte de cá eu já sei que foi o presidente, o coronel, trouxe aqui para nós, né? Tem um que é seu, né, presidente? São 3 mesmo. 3? Ó. Aqui tem muito conhecimento. Aqui é uma exposição extraordinária. Aqui tem muita coisa boa. E a parte de cá, a parte de baixo, é do sargento, é isso? Isso. Mas é muito importante essa colocação de vocês dois, porque ela vem combater uma velha parêmia que existe no tecido social brasileiro de que o militar, de uma maneira geral, ele é inculto. Castro Alves, o menino condoreiro, na sua obra Quem dá a Deus empresta aos pobres, já deixou isso muito claro. Nem cora o livro de ombrear com o sábio, nem cora o sábio chamá-lo irmão. E num desses livros que estão aqui presentes, que eu trouxe para mostrar, tem uma fala nossa, que eu vou me permitir ler, porque ela é muito rápida, e ela mostra exatamente essa questão da capacidade cultural dos militares, né? Eu fiz, inclusive, no meu discurso de posse lá na academia, olha só, quando eu tomei posse em dezembro do ano passado. E é muito, muito rápido, que eu gosto muito do poder de síntese das chamadas ideias-forças. Então, tá aqui, ó. Diz assim: além da farda, discurso de posse. Ao tomar posse nesse sodalista na cadeira de número 20, que tem como patrono o insigne poeta coronel Lélio Augusto Fernandes da Graça, lembrei-me da lição de El Casale, quando este afirma que, aspas, ao olhar para o céu cheio de estrelas, lembrei-me da velha lâmpada que ilumina a minha tenda, fecha aspas. Nesta primeira antologia da Academia de Letras João Guimarães Rosa, da Polícia Militar de Minas Gerais, até então tinha esse nome, temos a oportunidade de mostrar ao mundo, por assim dizer, que além da farda, há um ser humano, muito dos quais repletos de conhecimentos, cultura, habilidades diversas. Enfim, possuem também alma. Como nos recorda a citação do eminente escritor João Guimarães Rosa, patrono príncipe desta academia, quando afirmou que quem elegeu a busca não pode recusar a travessia, pois não podemos deixar que, principalmente nesses tempos bicudos, o cidadão fardado continue a ser visto com preconceito em relação à sua erudição e à prática da arte literária. A mesma mão do cidadão militar que empunha a espada, toca o mais refinado instrumento musical, realiza delicada e importante intervenção cirúrgica, escreve, compõe partituras e poemas, pinta obras inusitadas, enfim, em sua simplicidade, trabalha e teima e lima e sofre e sua, como dizia Olavo Bilac. Então, para materializar essa minha participação nessa obra, eu deixei aqui 2 sonetos, que não é o caso de ler aqui agora, mas queria então ressaltar essa fala de vocês dois, no sentido de que o militar, além de ser um profissional com conhecimento técnico, ele é um ser humano. Sim, e que ele possui aspirações, conhecimentos, formações diversas em várias áreas, né? Nós, por exemplo, temos a tranquilidade de transitar livremente na administração, no direito, nas ciências atuariais e na própria ciências militares. Então, na condição de professor, já há bastante tempo, o que nos dá a tranquilidade de poder nos expressar assim, com bastante facilidade em relação ao propósito da nossa academia, que é exatamente ressaltar a questão e preservação da cultura nas instituições militares. Toda vez que nós vamos admitir um novo associado na condição de sócio efetivo curricular, que nós temos várias categorias, como bem disse o confrade Cassimiro, a obra dele, o seu trabalho, ele é submetido à apreciação do nosso Conselho Superior, que é composto fundamentalmente por aqueles acadêmicos de maior experiência, com maior conhecimento, exatamente para
preservar esses requisitos para ingresso no sentido da qualidade e não da quantidade. Então, essa colocação é uma colocação muito importante que a gente precisa fazer. E a nossa academia, aproveitando aqui a oportunidade, ela é pioneira nesse aspecto no Brasil. Hoje, nós fazendo 28 anos de efetiva existência e funcionamento ininterrupto, nós servimos de exemplo para a criação de todas as outras que existem em alguns estados. Por exemplo, todos os estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Temos no norte do Brasil, Maranhão, Piauí, Tocantins, Brasília, mas esse caráter de pioneirismo e ineditismo nasceu em Minas Gerais, porque Minas, não podemos deixar de lembrar, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, como dizia Tancredo Neves, mas é sobretudo e principalmente também com a cultura e, neste caso, dos militares que integram as forças públicas estaduais. Excelente, né? Reforçar ainda mais o nosso orgulho em relação à Polícia Militar de Minas Gerais, nossa gloriosa, como a melhor do país, né? E a missão do nosso podcast também, uma das, exatamente enfatizar isso. O militar como humano, não só como o profissional, né? Mas também aquele que é detentor de tanto conhecimento, tantas outras histórias, né, Everton? E fica muito evidente para mim, por exemplo, né, depois que eu fiz parte da Copeng, e aqui o Sargento Cassimiro também é nosso cooperado, depois eu vou querer saber um pouco mais da experiência do senhor conosco, que realmente, na relação do cooperativismo, né, a gente consegue enxergar essa relação humana, porque ali o militar tem as necessidades como qualquer outra pessoa. E muitas vezes a gente se depara com situações ali que de fato, assim, situações um pouco mais complicadas. E só vivendo essa experiência, por exemplo, hoje a Copeng está dentro dos batalhões todos os dias. A gente vive isso no dia a dia, né? Nós temos 24 anos aí atuando única e exclusivamente com os militares. Então, nós sabemos o que aconteceu, por exemplo, quando o governo parcelou o 13º. O que isso impactou nos militares e o que a Copeng fez para ajudá-los nesse sentido? Sim, claro. A gente tinha instituições privadas que negativaram o nome dos militares. A Copeng foi a única que parcelou ali os débitos dele para que isso não acontecesse. Quando o Estado decretou calamidade financeira também, a Copeng estava do lado, né? Nós temos hoje mesmo, a gente sabe a realidade do militar quando ele está em curso na academia e às vezes precisa manter 2 famílias, porque ele está aqui fazendo curso na academia e tem uma família no interior. E aí a despesa não é pequena. Então a gente, por exemplo, consegue suspender para o militar os consignados que ele tiver, o empréstimo que ele tiver, durante um período ali de 6 meses, né, para que ele realmente consiga adequar essa situação financeira. Exatamente por conta desse olhar, né, para o policial como humano, assim como o coronel falou, né, e essa trouxe aqui nos dizeres. A razão da existência da cooperativa, assim como a Academia de Letras, né, tem um propósito ali cultural e dentro, principalmente, agora que expandiu para civis, né, que tem alguma relação com o militar, não é isso? Na última atualização da ata de assembleia do Estatuto Social, na verdade, incluiu os bombeiros e agora estendeu para os civis. O compromisso com a academia, pelo que eu estou entendendo, e vocês me desculpem se a minha compreensão está equivocada, mas é o compromisso com a cultura, né? É um compromisso com a sociedade de uma forma geral. É discutir, realmente elevar o conhecimento, né? É fazer pela sociedade, que é um dos princípios do cooperativismo, por exemplo. O cooperativismo tem um papel social muito grande. Sim. A obrigação, a responsabilidade social é muito grande. E no caso da Copeng, a gente faz isso muito bem e fizemos isso muito bem durante esses 24 anos dentro da segurança pública, né? É o público que nós sabemos trabalhar, escolhemos trabalhar, né? O nosso DNA é esse. Então, assim, não por acaso nos tornamos em 2021 a maior cooperativa da segurança pública do Brasil. Hoje temos 14 cooperativas nesse segmento, nós somos a primeira, né? E a gente acredita muito que esse é o caminho, né? Se a gente trabalhar para que a gente tenha uma sociedade melhor, não tem como não prosperar, não tem como as coisas não darem certo, não tem como a gente ter uma sociedade aí
mais justa, né? Eu acredito muito nesse caminho. Mas eu queria muito ouvir o senhor, Sargento Cassimiro, porque além de cooperado, né, o senhor participa da academia, eu tenho certeza que em algum momento isso pode ter se cruzado, ou, enfim, queria muito escutar um pouco dessa história do senhor. A cooperativa, ela traz para a gente uma certa segurança financeira, no sentido de que, principalmente nos momentos em dificuldade financeira que os militares passaram, e a gente vê isso bem pontuado no decorrer da história, até porque de um determinado período para cá houve uma compensação nessa questão salarial, isso sem entrar nos aspectos de perdas inflacionárias, sim. Esse aspecto fica para um outro debate, né? Mas a cooperativa ela entra como um sustentáculo mesmo da questão do policial, do militar, né? Hoje tem o policial civil, Sim. tem também a Secretaria de Educação, né? Que é cooperado junto conosco, e ali é um ajudando o outro, porque o capital que é integralizado, ele é em prol de todos nós cooperados. Então, para mim, eu vejo a cooperativa como um paralelo com outras coisas autossuficientes que você cita bem, né? Que é a questão, o Hospital Militar, o Colégio Tiradentes, né? A própria Caixa Beneficente, hoje PSM. Né? Então, assim, é como se nós tivéssemos essa capacidade, uma certa urgência e também uma necessidade de estar criando. Há um paralelo com o criar literário? Talvez sim, no campo mais subjetivo, mas isso está dentro daquele, como disse bem o coronel, debaixo daquela farda está um ser humano. Exatamente. E esse ser humano, ele tem suas carências, suas necessidades, e por que não, né, potencializar isso dentro desse grupo? A capacidade criativa do militar, o senhor citou muito bem, olha que reflexão interessante, né? Ela vem desde anos. Sem falar de Guimarães Rosa, né? Exatamente. Né? Então, assim, é muito interessante realmente essa reflexão que o senhor está trazendo para a gente. Mas falando em reflexão, fala um pouco das obras do senhor também. Aqui eu trouxe o Túnel da Poesia, é um livro de poesia, né? E aqui eu vou ler só um trechinho também de uma. Fica à vontade, sargento. É o Ser Militar. Olha. 57, só um trechinho. Ser militar é levantar de manhã, vestir a farda que tanto sonhou, atravessar a avenida, seguir em frente, em direção certa, o quartel. Ser militar é viver em prol de toda a sociedade, é ser amigo de verdade, é fazer e realizar boas ações. Ser militar é algo inigualável, é sonhar acordado, trabalhar mesmo dormindo, pensando no dia por vir. Ser militar é viver intensamente, seguindo em frente, ajudando a nação com alma e coração. Ser militar é muito especial, é viver além do normal, correr pela vida, ajudar muita gente. Ser militar é viver duas vezes. É viver e, se necessário, perecer. Nossa, até me emocionei. Assim, isso é o que traz, como disse bem o coronel Anísio Moura, essa essência que faz com que, na hora de prestar o serviço de segurança pública, tem também toda esse conteúdo mesmo. Sim. As artes, a literatura, a música. Não se faz segurança pública só com arma. Fazemos segurança pública como um todo. E a Polícia Militar de Minas Gerais, ela é um exemplo nítido, vivo disso. Proerd, a Academia de Letras, sim, ela já participou de outros concursos literários, onde nós, acadêmicos, éramos os críticos literários, os jurados. Era promovido pela Polícia Militar, através da CPS, né? E nós éramos os revisores daqueles textos e escolhíamos. E, inclusive, em muitos anos atrás, eu recebi da mão do coronel Anísio Moura, ele não vai lembrar,
Eu era o Cabo Dias, na época, na rodoviária, a semana em que se promovia uma mostra de artes plásticas de policiais militares. Eu recebi da mão dele um certificado. Ele não lembra porque... Às vezes até lembra, viu? Porque a memória ali é ótima. A memória dele é fotográfica. Subestima mas não. peraí, além de escritor... Aí, ó, viu? Vai me desculpar, mas... Aí, ó, lembra? Viu só? A memória fotográfica. Muito interessante essa questão da leitura do ser militar dele com a questão da interdisciplinariedade, né? Ou seja, a nossa existência ao longo do tempo, né? Veja, lá por ocasião da Batalha no Túnel da Mantiqueira, Guimarães Rosa também fez um discurso, que eu vou me permitir ler aqui, que vai muito na linha do ser militar do confrade Cassimiro. Perfeito. Vejam o que disse Guimarães Rosa naquela oportunidade. Filhos dignos de Minas Gerais e da nossa força pública, mortos que reviveis para a glória, mortos que vivificais pelo exemplo. Vossa missão não terminou ainda. A ordem do dia exige de vós aqui um último serviço, porque os soldados da Força Pública Mineira vivem para Minas, morrem por Minas e, depois disso, ainda são conclamados para lembrar aos camaradas sobreviventes a viver para Minas e como se deve, quando necessário, por Minas morrer. Então, fechamento do discurso pronunciado pelo capitão médico, Dr. João Guimarães Rosa, na inauguração da Galeria dos Militares Mortos na Batalha do Túnel da Mantiqueira, em Barbacena, por ocasião da Revolução de São Paulo. Então, essa questão do ser militar, ela perpassa o tempo, né? Eu me lembro que quando eu estudava atuária lá na PUC Minas, eu fiz um trabalho sobre o significado da palavra actuários. Actuários, então, era aquele servidor do Império Romano que cuidava de prover os recursos necessários para a família dos militares falecidos em batalha, porque eles ficavam na miséria. Então, o actuários, por meio do recurso público, ele dava o provimento necessário à sobrevivência da família dos militares. E nessa linha de tudo aquilo que nós estamos discutindo aqui, né? E a academia, ela é uma academia de letras, mas lá ela congrega pessoas que tiveram a oportunidade de passar por os altos cargos da Polícia Militar. Nós temos lá ex-comandantes gerais, ex-chefes do Estado-Maior, então são pessoas experimentadas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eles já contribuíram ao seu tempo, ao seu modo, e ainda contribuem com a realidade fático-jurídica, econômica e existencial do próprio integrante da classe. Por exemplo, a criação do nosso sistema de proteção social consubstanciado hoje no Instituto de Previdência do Servidor Militar. Ela é uma criação de 19 de setembro de 1911. O Instituto de Previdência do Servidor Militar completou esse ano 112 anos de existência. Foram passos iniciais dados por um grupo de sargentos, mas que levado a efeito por oficiais que naquela época eram deputados na Assembleia Legislativa, encamparam a ideia e transformaram isso em lei estadual. E de lá para cá, então, por exemplo, nós temos uma figura ímpar no Brasil, dado o pioneirismo de Minas Gerais. Nós não temos nenhum estado da federação que tenha um modelo de proteção social igual a Minas Gerais, consubstanciado no Instituto, que cuida de previdência, mas cuida também de saúde. Isso é para mostrar, né, a importância que a academia ela dá através do aspecto cultural, mas preservando, como eu disse, né, as nossas questões culturais e os nossos propósitos institucionais, né? E, nesse sentido, quando necessário, nós somos chamados a participar. Então, várias reuniões, o alto comando da Polícia Militar, ele ouve integrantes da academia, dado precisamente essa experiência. Eu vi os senhores comentando aqui sobre questão salarial. Eu fui PM6 durante 15 anos, né? Toda essa política remuneratória que está vigendo hoje na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, por força de lei, nós participamos da elaboração dela. Lei Delegada 37, Lei Delegada 43, e debatendo questões de assessoria ao Comando Geral da Polícia Militar em termos de
política remuneratória. Então, tudo que está aí nós conhecemos a realidade e participamos. E essa, digamos assim, experiência nós levamos para a academia e quando somos chamados pelos nossos companheiros da ativa, colocamos à disposição deles a experiência que nós temos, vivida, não no sentido de substituí-los, jamais, mas de prestar uma assessoria para que preserve as nossas garantias e direitos, jamais privilégio, como alguns defendem. Enquanto os dois, né, lendo assim, eu me emocionei. Eu segurei aqui para não chorar, porque a gente tem um trabalho assim muito próximo, lógico, né, com a corporação, né, com a instituição. E eu tenho 2 militares na família, então eu sou completamente apaixonada pela profissão, né, pelo motivo de vocês diário. E eu acho maravilhoso. Quando você começou a ler, eu fiquei pensando e lembrando de cada um que passou aqui. Vocês, né, quando vocês passaram no concurso, atuando aí em prol da sociedade. E olhar e ver que por trás tem um ser humano. E a literatura exposta aqui, né, as falas, Guimarães Rosa. E isso traz um sentimento. Eu fico impressionada o quanto que a literatura ela tem uma magia, né? E ela desperta esse sentimento, essa emoção. E eu fiquei imaginando o senhor, sargento, porque o senhor trouxe aqui inúmeras habilidades, o senhor também, e o senhor como acadêmico, quando foi acolhido, se sentiu acolhido de certa forma, de poder colocar a sua habilidade, o seu dom, né, na escrita, de trazer o sentimento através do escrever, né, através da escrita, ali o quanto significa para o senhor uma academia de letras dentro da instituição a seu favor. Né? Foi dada uma oportunidade, porque eu li os textos produzidos, né, pelos nossos comandantes e a gente ficava... Eu era um neófito, eu estava chegando, né? Então, a gente ficava assim, pessoal, eu vou submeter a minha obra lá, mas a esperança, na verdade, isso eu confesso agora, era pouca. Eu cheguei lá, só vi coronéis, né? E todos, aquela fala bonita, filosófica, eu falei assim, super intelectuais. Intelectuais assim, da Polícia Militar. E quando me deram a oportunidade, aí sim, foi para mim a motivação para estudar mais, escrever mais e melhorar também essa questão da literatura. Eu me lembro que tinha um comandante, eu não vou citar nomes, que tive vários, né? Que ele falava assim, que eu escrevia bem as ocorrências, né? Mas é porque era já reflexo dessa vontade de fazer parte da Academia de Letras e ler os textos. Eu lia de fato. Tanto é que eu lia citações em latim do presidente Coronel João Bosco, né? E ele falou assim, onde que você leu isso? Eu falei, eu li, o senhor que escreveu isso aí. Mas não é meu, não. São citações que eu faço. Eu falei, muito bom. Vou usar algumas também. Né? Então, é um aprendizado muito grande. E, como bem disse o nosso presidente, essa participação nossa, ela é uma participação que vem após o cumprimento da nossa tarefa de policial militar, que não fica em segundo plano, sim, pelo contrário, claro. Mas a gente soma essa vontade de colaborar, de levar para as gerações que vão chegando isso que é produzido e que foi produzido e continua sendo produzido para que perpetue mesmo na história da nossa gloriosa corporação de Tiradentes. E quando eu vejo o presidente, né, aqui representando todos os nossos acadêmicos, eu não tenho a memória que ele tem, né? Mas assim, é um motivo muito de alegria mesmo, como a Gabi disse bem. Para mim, eu falo de maneira, trazendo mesmo a sardinha para o meu lado, porque eu fui acolhido, eu de fato fui acolhido. E me sinto muito grato por isso, de poder ombrear junto com pessoas tão capazes, tão interessadas e tão preparadas. Né? Os nossos comandantes são do mais alto quilate. Né? E isso vai repercutir na tropa. Então, não tenho dúvida que a tropa da Polícia Militar de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros, hoje eu falo, né, com conhecimento, é uma tropa realmente destacada e que realmente está ali para servir a sociedade mineira.
E ao seu lado, né, eu até peguei aqui o livro em que o senhor leu, que também tem muita história, né? Hoje o senhor começou, com certeza, chegou lá com algum escrito, alguma coisinha, e agora presidente da academia. Eu tô aqui sentada diante de vocês, mas eu tô vendo muito além, sabe? Professor universitário Pois atuante. eu fico impressionada e admirada, orgulhosa, e imagino além, porque eu sou psicóloga também, né? Então eu gosto de saber do sentir, ouvir o sentir, né? E tem aqui uma história fantástica que começou lá na Academia de Letras e hoje é presidente. Conta pra gente como é que foi quando o senhor começou. Eu tive a oportunidade de ingressar na academia através de uma primeira obra minha, do ano 2015. Ela se chama Reminiscências Instantâneas. É uma coletânea de poesias, Olha só. basicamente sonetos no estilo parnasiano, em versos dodecassílabos clássicos com pés tripeônicos na quarta, oitava e 12ª sílabas. Essa foi a minha obra de estreia na academia. E, posteriormente, continuando a escrever, uma segunda obra, essa já mais volumosa, digamos assim, mas não mais importante, que se chama Panegíricos, Discursos, Artigos e Poesias, na farda, na pedra e na vida. Então, na farda, contando a questão da minha vida na Polícia Militar. Resumidamente, nós estamos aqui para falar de mim, naturalmente, sim da academia, mas eu ingressei em 1983, sou aspirante de 85 e me transferi para a reserva a pedido no ano 2012, no início de 2012, na condição de subchefe do Estado-Maior, respondendo pela chefia do Estado-Maior da Polícia Militar. Então, esse livro aqui fala muito disso, tem 2 elogios a patronos, porque eu também tenho a felicidade de pertencer à Academia Mineira Maçônica de Letras. Uhum. Lá eu ocupo a cadeira número 18, que tem como patrono o Inconfidente Vitoriano Gonçalves Veloso. Então aqui tem um elogio ao Vitoriano Gonçalves Veloso, que foi subtenente da Força Auxiliar em Bichinhos, né, hoje Prados, próximo a Tiradentes. E chamado o mensageiro da Inconfidência. Né? Cecília Meirelles fez um verso, um elogio a Vitoriano. Vitoriano, só de tanto caminhar, né? Você que nada teria feito, foi condenado pelo fato de mensagens levar. E, na verdade, a mensagem nem chegou a ser entregue. Né? Na Academia de Letras, Guimarães Rosa, capitão médico, eu ocupo a cadeira número 20 e tem como patrono o coronel Lélio Garça de Araújo, que foi um dos maiores amigos de Juscelino Kubitschek, né, que foi prefeito, governador, presidente do Brasil e capitão médico da Polícia Militar. O coronel Lélio Garça, ele foi convidado por Juscelino para presidir em Brasília a Casa de Cultura dos Mundos. Foi o primeiro presidente dessa Casa de Cultura lá em Brasília. E a questão na pedra é dada a minha condição de obreiro da arte real, como inspetor-geral da arte, da maçonaria. E na vida, né? Aqui eu tenho alguns sonetos, né? Que a vida vai nos levando a escrever. E o último aqui, né? Que a gente é obrigado até a fazer, né? Eu fiz pelo passamento à pátria espiritual da minha mãe. Então, assim, só para vocês verem a questão da humanidade que existe em todos nós, né? A questão do ser humano, né? Eu vou me permitir ler, viu? Claro, Gabriela, fica à né? vontade. Gabriela e Everton, nosso confrade Cassimiro, sem querer tomar tempo. Não, fica à vontade. Aqui, olha o título: Sereno sublimar-se. Não podendo mais a noite singela transpor, em voo sublime à suprema liberdade, a alma de minha mãe foi morar junto ao Senhor. Viajou leve, perfeita serenidade. A vida, como fiel, forte confessor, labor recôndito, vetusta piedade, dedicou aos rebentos teus, feito primor. Nenhum label, em sua vida, benignidade. Na vida, transcurso dos erros, com plebeus, viveu, sonhou. Sua vaidade calou a palma, febril, labuta permanente. Levou seus dias em vil solidão. Fez-se livre, alma, minha primeira casa foi morar com Deus. Deixou comigo a tua luz que me acalma.
Então, assim, são questões que a gente vai tratando no dia a dia. E, por fim, a mais recente foi essa obra menor em termos de conteúdo, mas onde eu expresso aqui, né, a minha condição de inquietude com o ócio intelectual, né? Eu digo aqui, vejo-me constantemente envolvido na elaboração de alguma nesga textual, fruto, quem sabe, da necessidade imposta pelos reclamos das atividades profissionais, como advogado, administrador, professor universitário, acadêmico, assessor, ou simplesmente como uma alma irrequieta, avessa por princípio ao ócio intelectual. E, às vezes, chamando a atenção da gente para algumas questões sociais urgentes, como, por exemplo, a questão da divisão de terras em nosso país. Eu tenho aqui um texto muito pequeno, mas que reflete isso aqui. Eu só vou localizar aqui muito rapidamente. Chama Suplício de Policarpo, mas onde é que está aqui? Súplica de Policarpo, 65. Veja para vocês verem como que a gente tenta, através de um texto simples, chamar a atenção para uma questão social gravíssima, né? Então, muito pequeno, do ponto de vista de extensão, mas diz aqui, súplica de Policarpo. Policarpo, rurícola que fez da vestal coirrela seu fanal hierático, venerando a plaga, com os cabelos encanecidos pelo transcurso dos evos e pela esturricada e pele esturricada pelo labor ocaso a poentes, mãos calejadas ao rigor da lida infrene, com os olhos baços, vê, incrédulo, sua esperança balbuciante, ante as patranhas amildadas dos citadinos apátridas, a flanar bravata nas catervas, nos conluios dos sorrelfas, de mãos dadas, de joelhos ao sacrossanto álveo, verte sua súplica em solilóquios ao Pai Eterno. Senhor, que não me reste apenas a quimera de um póstero torrão natal. Essa questão remete muito à questão da propriedade privada, hoje está sendo muito discutida, por vezes, né, invadida, e esses movimentos de cunho ditos sociais, mas que precisam, dentro de um aspecto jurídico, filosófico, ser tratado com a seriedade que merece, preservando cânones sagrados, né, do liberalismo, principalmente econômico, que nós temos lá desde o iluminismo, e um deles é a garantia da propriedade. Não quer dizer que todo mundo vai ter que ficar sem moradia, sem assistência. O governo existe para isso, que é o Estado. O Estado é essa figura jurídica criada, perdida nas brumas do tempo, pós-regime feudal, mas que tem por essência a preservação e prestação do bem comum, a garantia dos contratos e da jurisdição. Sim. Em essência, o Estado existe para isso, ou seja, ele vai cuidar do bem comum, dizer o direito e garantir os contratos e a propriedade. Então, é nesse sentido que a gente agradece muito essa oportunidade de vir aqui divulgar obras, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista institucional. Sem dúvida. E aqui nós trazemos, né, a nossa primeira antologia, feita aqui na presidência do Coronel Clínio Sobreira de Almeida, que se chama Encontro Rosiano em Prosa e Verso, onde todos os acadêmicos têm participação, e é uma obra singular também, em nível de Brasil, uma obra aqui da professora Maria de Lourdes Costa Reis, né, Minas Gerais, que é filha de militar civil, portanto, mas que ocupou até recentemente cadeira na nossa academia, mas que pediu desligamento por ter sido ido morar definitivamente em Diamantina. E aqui também do nosso consagrado escritor, Coronel Clínio, Polícia de Segurança Pública, construção no período republicano, 1890 e 1970. Por que disso? Para resgatar a história, né? O papel da história é fundamental. Nós temos vários historiadores na nossa academia, e Gabi e Everton. Recentemente eu tive o privilégio de um confrade nosso, que é cabo da Polícia Militar, não vou citar o nome aqui porque a obra ainda não foi publicada, mas ele escreveu uma obra a respeito da essência histórica e genealógica da Inconfidência Mineira e dos Inconfidentes, falando de todos eles. Uma obra de 504 páginas, ele nos pediu para prefaciar essa obra. Então, ali eu ressalto o papel da história na sua importância de preservação e divulgação dos fatos no tempo e no espaço, como condição de posteridade e prosseguimento das gerações futuras, sem
perder, né, o conceito daquilo que foi. Porque quem não tem passado, no respeito do seu passado, não tem presente, certamente não terá futuro. E essa, em essência, é um dos propósitos da nossa academia. Preservar a construção daqueles 13 acadêmicos fundadores, principalmente daqueles que já não estão mais conosco, que estão na pátria espiritual, e também congregando praças e oficiais que estão na ativa, para que eles possam incutir esse espírito naqueles que estão chegando e conhecer a grandeza, né, não só histórica, mas intelectual das forças públicas do Estado de Minas Gerais, que o bombeiro ele completou 112 anos no dia 31 de agosto desse ano, e a Polícia Militar, como todos nós sabemos, 248 em 9 de junho, uma vez que criada em 9 de junho de 1775. Portanto, patrimônio do povo mineiro. E a missão está, de fato, sendo... Está perfeito, assim. Essa missão foi essa, ela está concluindo. Está bem cumprida, né? Bom, caminhando para o fim, eu estou completamente encantada por tudo que eu ouvi aqui, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também, e despertam um desejo pela instituição, pela Academia de Letras, pela literatura, e finalizando, já que o nosso presidente já passou aqui já em todas as obras, passe também para a gente as suas obras, Sargento, para que nossos ouvintes conheçam também. Poesia da Terra, são poemas regionais, né? Poesia da Terra, então eu pego um pouco dessa questão do mineiro mesmo, trazendo isso para... Pode virar para cá. Isso aí, Poesia da Terra. Poesia da Terra. Aí esse aqui também é Poesia da Terra, porém teve a primeira e a segunda edição, né? E essa é a segunda edição? Essa é a primeira e essa é a segunda. Isso mesmo. Perfeito. São livros simples, e como eu disse, de maneira bem amadora, né? Eu gostei da fala do coronel sobre almas envolventes. Isso. Almas envolventes em Almas ação. Envolventes. É isso aí. Esse aqui, Mãe em uma Palavra Mulher, onde eu trato a mulher em todos os aspectos, a responsabilidade da mulher enquanto aquela pessoa que cria a família, né? Hoje a gente tem vários debates em torno dessa questão, né, do papel da mulher na sociedade. Tem também o lado triste, que é a questão dos crimes, né, contra as mulheres. Então, assim, eu tentei trazer isso para a poesia. Do lírico à realidade severa também. Então, assim, as ilustrações são suas também? A ilustração é do subtenente Alaor. Olha aí também, tá vendo? A habilidade do subtenente aí também. Eu também sou artista plástico e ele é um dos colegas meus. Quando você falou que recebeu o prêmio, eu ia fazer essa pergunta. Então, além de escritor, o senhor também é artista... Eu também pinto telas, a óleo e acrílico. O Wilde tem outras qualificações. Mesmo? Advogado, jornalista, palestrante, professor. Incrível. Aprendi com eles. Olha só. Tá bem amparado, o túnel da poesia já é mais recente, onde tem um misto do estilo literário. Então vai do lírico ao romântico, ao regional, e também alguma coisa mais voltada para a liberdade poética mesmo. O presidente ele citou aquela hora o modelo de poesia que ele escreveu, decassílabos, não, né? Sonetos parnasianos, que segue toda uma métrica. E tem também, eu tenho também alguns poemas assim, alguns sonetos, mas hoje é mais os versos livres, né? Que tem uma liberdade poética. Não perde em qualidade, mas de certa forma fica devendo um pouco para o soneto, que traz uma métrica bastante interessante e que hoje a gente tem visto pouco a produção de sonetos seguindo essa métrica. Aqui foi a participação da Academia de Letras, né? Nossa Academia de Letras, na comemoração, na verdade, em memória ao 50º de falecimento do escritor João Guimarães Rosa, Sim. no qual eu tive a oportunidade, inclusive, de representar a nossa academia lá em Brasília, na Câmara Federal. E foi lida no auditório lá da Câmara, no grande plenário, a ode a Guimarães Rosa, que é de minha autoria, que faz uma homenagem ao capitão médico João Guimarães Rosa. Foi lido em rede nacional, como se diz, em nome da Academia de Letras. A Academia de Letras dos Militares Mineiros, capitão médico João Guimarães Rosa.
E, como bem disse o presidente, né, a gente fala um pouco da obra da gente, mas a riqueza de obras de nossos confrades, de nossos acadêmicos, é muito grande. Então, nossa, que extenso, momento, né? Que momento maravilhoso, né, presidente? Poder compartilhar. Nós temos né? muito que agradecer, né, Cassimiro? E muito oportuna essa sua colocação sobre Guimarães Rosa, para dar conhecimento também que todo dia 19 de novembro nós realizamos uma solenidade no bairro Cidade Nova, na praça que leva o nome de João Guimarães Rosa. Qual a finalidade dessa solenidade? É a data de encantamento de João Guimarães Rosa, ocasião em que nós fazemos a entrega do troféu João Guimarães Rosa pela Academia de Letras que leva o seu nome. E ali nós entregamos esse troféu para pessoas que conhecem e cultuam a obra de Guimarães Rosa. E nesse ano nós teremos essa solenidade. Vocês já estão convidados adredemente para ela. Fantástico. E também para a solenidade de hoje, né? Que não Inclusive, podem, lembrando, podem né? perder, Com certeza. né? Lembrando que nós temos um convite para hoje, comemoração como nós já dessa estamos instalação. caminhando para o final, eu quero, em nome da academia, do nosso confrade, que nós temos o prazer de estar conosco, mas de todos os acadêmicos, sobretudo e principalmente os fundadores, que são aqueles alicerces, né, os baluartes da nossa instituição, que através do trabalho deles é que nós temos existência de fato e do exemplo que eles deixaram, porque a força do exemplo arrasta. Agradecer essa oportunidade que vocês nos dão de trazer em rápidas palavras aqui, né? Eu diria, como gostam alguns, em apertada síntese, um pouco da história da academia e dizer que nós estamos lá em Reformas, nossa sede é no interior do Clube dos Oficiais Militares Mineiros, mas recentemente faremos então a inauguração da nova sede e gostaríamos também de contar com a presença de vocês. Perfeito. Nossas portas estão abertas e muitíssimo obrigado pela oportunidade que nos deram de poder divulgar um pouco daquilo que se faz em Minas Gerais em termos de culto à língua portuguesa através da existência da nossa Academia de Letras, Capitão Médio João Guimarães Rosa, que, repito, é pioneira em nível de Brasil. Nós é que agradecemos muito este momento. Agradeço como pessoa e como Copeng. Sintam-se abraçados pelo Capitão Rosa, nosso presidente, que não está aqui presente fisicamente, mas sempre está presente de alguma forma. Vida longa à Academia de Letras, viva as almas inquietantes e que não pare, que continue e contem com a Copeng. Viu, né, Everton? Mais uma vez, que vocês levem aí os cumprimentos, né, pelo aniversário de hoje para todos os participantes da academia, né? Eu acredito, assim, foi extremamente enriquecedor, como a Gabi falou, não só pessoalmente, né? Mas, assim, eu acho que foi uma conversa que transbordou conhecimento aqui. Segurei para não chorar. E foi um prazer muito grande passar esses minutos aqui que passaram muito rápidos na presença dos senhores. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, obrigado pela gentileza de compartilhar conosco tanto conhecimento e parabéns aí pela história que vocês construíram, ajudaram a constituir. E vamos deixar aos nossos ouvintes foto de cada uma dessas obras, os links para que vocês acompanhem o trabalho da Academia de Letras. E vamos finalizar com uma salva de palmas porque é merecedor.